E o TV Com Tudo Mais de hoje começa com um quadro Dona, diretamente com conteúdo sugerido lá pelo pessoal do Diário Catarinense. E quem conta tudo pra gente é a editora do caderno Dona, a Laura Coutinho. Boa noite, Laura! Boa noite, Janine. Boa noite aos telespectadores da TV Com. A gente está aqui nos estúdios do Dona, no Diário Catarinense, para falar um pouco sobre o assunto da nossa próxima capa, a próxima capa da revista Dona. A gente está com um assunto bem comportamento, que é sobre a tendência das famílias contemporâneas de diminuírem o tamanho da família e optarem por ter só um filho. A ideia da pauta surgiu com sugestões de leitores e também com esse livro aqui que a gente recebeu aqui na redação, que é de uma jornalista americana, que fez toda uma reunião bibliográfica dos últimos estudos que são publicados no mundo inteiro sobre esse tema, sobre filho único. Em primeiro lugar, a gente foi atrás de dados para ver se isso realmente era uma tendência no Brasil, Então, de acordo com o IBGE, realmente é uma tendência. Em 1940, a média de filhos por família eram 6 filhos. Hoje, no último censo, em 2010, essa média caiu para 1,90. E aqui no sul do Brasil é uma tendência mais forte ainda, porque mulheres que recebem acima de 3 salários mínimos optam por ter um filho, a média é 0,96 de fecundidade. Por um lado, a gente viu que ainda há, sim, uma cobrança e até um mito de que a família grande é a família mais feliz. Ainda existe essa cobrança, apesar das famílias menores serem cada vez mais comuns no Brasil. Por outro lado, o estereótipo do filho único como um ser difícil de lidar e tal, ele é um mito realmente. Eu queria sugerir para ser discutido aí na TV Com o que vocês acham sobre esses dois aspectos, tanto o lado das famílias, dos pais, quanto o lado dos filhos. Obrigada, Laura. O que faremos? E quem me ajuda neste assunto é o psicólogo Paulo Pimon. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão assistindo. Obrigada pela presença. Também comigo a empresária Vanessa Rosa. Boa noite, Vanessa. E a filhona Maria Eduarda, ela que é estudante. Boa noite, Maria. Bom, Paulo, a gente viu ali, de acordo com a pesquisa que a Laura citou, que a tendência das famílias brasileiras é realmente diminuir o número de filhos. Diminuir o número de filhos significa diminuir o número de dúvidas, de questionamentos na hora de educá-los? Claro que sim, porque é uma novidade, É uma novidade, famílias com filhos únicos, famílias menores. Sempre que nós fazemos uma pequena pergunta, acabando de conversar com a Vanessa aqui, que escolheu ter uma filha só, perguntando para ela, não, eu vim de uma família com 3 filhos. Então são muitas novidades, mas ao mesmo tempo nós temos uma tendência bastante grande de um foco cada vez maior no sucesso profissional, em crescimento individual dos adultos, cada vez menos o foco na família em si, e sim no sucesso pessoal. Quanto isso é bom, o quanto isso é ruim, nós vamos vendo à medida que o tempo passa, Porque as mudanças são enormes em pouco espaço de tempo. Mas quem sabe os casais já estejam um pouco mais preocupados em ter menos filhos, mas poder se dedicar melhor a eles, é isso? Também? É difícil dizer, É difícil a gente dizer a real motivação. Nós podemos ouvir a Vanessa aqui. Foi o seu caso, Vanessa, quando você escolheu ter uma filha única, por quê? Na verdade, eu decidi mesmo ter. Eu nunca pensei e nem imagino como é que é ter outro filho, assim. Ela sempre não existia possibilidade de eu engravidar novamente. Então, para mim eu só tenho, não tive estratégia nenhuma, Então eu só tive ela e desde o princípio ter outro filho nunca já foi estava fora de cogitação. Totalmente, assim. Então, claro que qual é a real motivação? É ter mais tempo para se focar no trabalho, no sucesso, ou com um filho ter maior tempo de qualidade com ele? De qualidade. Eu acho que foi exatamente isso, assim. Eu pensava muito em ter só ela, para ficar com ela, para planejar mais como é que vai ser a vida profissional dela, tudo, sabe? Participar bem das fases de desenvolvimento de cada fase, dela. Exatamente. E isso também fica mais econômico também, né, Vanessa? Claro, com certeza, E claro ela tem as suas vantagens. É verdade. E claro que sobra mais tempo também para a profissão, Quando tem uma família grande, 3, 4, 5 filhos, exige uma dedicação maior. Apesar de que essa dedicação maior vai depender de qual a visão
de família que os pais querem construir. Claro. Quais são os valores que a gente quer passar para a próxima geração, do convívio, do que é ser pai, do que é ser mãe, do que é ser adulto, que tipo de cidadão nós queremos entregar para a sociedade, esse tipo de questionamento que ainda pouco se faz. A gente falava sobre essa questão de que os pais podem dedicar mais tempo para aquele filho, né? Mas há um outro ponto de vista também, de que as famílias maiores, com maior número de filhos, muitas vezes os pais contavam, inclusive, com a ajuda dos filhos mais velhos para ir cuidando dos menores. Eles não tendo esse apoio, querendo ou não, isso também cobra um pouco mais até da atenção deles, né? Isso é uma coisa até que eu conversei e falei para a Laura, que é algo complicado, sabe? Porque muitas vezes por trás dessa coisa de que os irmãos vão ajudar na criação, o irmão vai ensinar de certa forma a dividir, a compartilhar as coisas, os brinquedos. Muitas vezes pode ser uma armadilha, porque essa armadilha pode ser uma forma dos pais, mais uma forma dos pais delegarem as responsabilidades de pai e de mãe, de passarem, instruírem nos valores. Concordo. E o irmão não é responsável por ensinar nada. Pode acabar sendo uma armadilha e transferindo essa responsabilidade, portanto. Porque já que ele vai ter um irmão, então ele vai aprender a compartilhar. Não, aquilo que a criança aprende, ela aprende com os pais. Os pais são o principal fator na educação do filho. Muitas vezes os pais querem delegar isso para a escola também e para outros irmãos. Não é o caso. Então, é possível sim ter um filho extremamente saudável, tanto relacionalmente como emocionalmente, tendo um filho só. É possível, se os pais assumirem de verdade essa responsabilidade de passarem os valores, aquilo que eles pensam e assumirem a educação dessa criança. Porque educar não é uma coisa fácil, exige muita dedicação. O filho não vai aprender falando 1, 2, 3 vezes, vai ser todos os dias. Mas isso é em todos os casos, né, Paulo? Exato. Bom, agora vamos ouvir a filhota aqui, a Maria Eduarda. Boa noite, Maria. Boa noite. Pra você, quando você era pequena, você tinha necessidade de ter um irmãozinho? Você chegava a pedir um irmão pra brincar, como é com outras crianças? Até hoje eu queria um irmão. Você assim. tem essa vontade? Tenho, porque eu vejo porque minha família é muito grande, tanto por parte de pai como de mãe. E pensar que eu não vou ter isso, de ter meus irmãos, meus sobrinhos, Claro. de estar todo mundo junto, eu não ter isso me dá, assim... Eu queria, por mais que meus primos sejam muito próximos, assim, como irmãos, mas mesmo assim eu sempre quis. Acaba não substituindo esse papel do irmão. Você sente que por mais que você tenha seus amigos, tenha sido talvez iniciada na escola ainda cedo, com os coleguinhas, ainda assim você sente essa ausência. Muita. E ela nunca gostou de ser filha única. É engraçado, né, Paulo? Porque muitos filhos desfrutam e até abusam, em alguns casos, dos privilégios de serem filhos únicos. Algumas pessoas se queixam, inclusive, que às vezes eles ficam um pouco mimados, enfim. Mas no caso da Maria, a gente já vê uma outra perspectiva, realmente a ausência desses companheiros familiares, né? Isso eu sinto também no consultório. Existem vários filhos únicos que eu atendo que sentem essa falta do irmão, né? Sentem essa falta de um companheiro. Na família, quando a gente tem essa estrutura de mais filhos, né, existem esse relacionamento íntimo nos primeiros anos de vida. Com os pais é um tipo de relacionamento que eu preciso aprender a lidar com a autoridade, e com os irmãos eu aprendo um outro tipo de relacionamento, né? E por mais que a gente tenha amiguinhos da escola e tal, aquele nível de intimidade de irmão não vai se encontrar em outros lugares. Então, claro que pode ficar uma lacuna aí, né? Existe essa... Mas nós não sabemos o real, ainda não temos dados reais sobre de pesquisas, né, a respeito de quais são as consequências dessa lacuna que fica de não ter irmãos na vida. Tanto que eu acabei de vir de São Paulo, da casa de um amigo meu que é filho único e que amou ser filho único, que teve, né, que foi criado só pela mãe na maior parte do tempo, mas que até hoje eu tenho um filho e agora tenho outro na barriga da minha esposa, né?
Mas ele falava, fica com um só, é muito bom ser filho único. Já tem então existem casos... Tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens. Falemos também. então das vantagens e desvantagens. Vamos ouvir quem melhor entende, né? A filha. No caso das desvantagens, já que você estava falando dessa ausência, dessa falta, o que você percebe? Também da falta, mas também da cobrança, da... Mais cobrada. A cobrança que seria dividida entre os irmãos passa a ser exclusiva sua, nesse quando sentido. Eu saio, assim, minhas amigas, de ligação, e como ela sempre me cobrou muito isso de ligar, de avisar, de ficar sempre em cima, todo mundo, quando eu ligo, assim, tua filha é única, né? Eles ficam mais carentes de você, quem sabe, também? Cobrança nos estudos, em tudo, assim. E as vantagens é os mimos, né? É mimado, mas é muito mais cobrado, né? Claro. Tudo que ela recebe, vocês têm que estudar, ou tem alguma coisa, vocês vão conciliando, assim, é uma espécie de troca. Como é que você fazia? Você disse que não montou nenhuma estratégia, as coisas aconteceram e a educação foi fluindo. Mas como é que você criou essa relação de dar, mas também de cobrar uma retribuição, para que ela também não se ficasse um pouco mimada demais, Vanessa? Foi natural, assim, acontecendo, porque ela não tem outro caso, né? Então, ela sempre foi única. Mas, por exemplo, a gente, final de semana, eu assim, vou deixar ela tarde livre e não vou ligar. Ela saiu com os amigos. Aí, à noite, eu não liguei. Passou, ela me mandou mensagem, mãe, eu tô bem? Me mandou foto, mãe, tô estranhando. Então, também, ela se cobra também de dar atenção pra gente, sabe? Ela também ela é cobrada, mas ela também se cobra, né? A gente coloca essa responsabilidade, todos os filhos têm, né? Mas eu acho que um filho uma relação que foi estabelecida assim, né? É interessante a gente ver que nas famílias com mais filhos também existe essa coisa de que muitas vezes tem um filho que toma essa responsabilidade de ser a preocupação dos pais, né? E é o bode expiatório. Muitas vezes esse filho é o filho mais problemático, mas que na família com maior número de filhos, também parece que surge essa figura, sabe, do filho que é mais cobrado e que é mais exigido e que sente uma maior responsabilidade em direção aos pais. Aí, claro que a grande questão aí é como os pais se relacionam entre si e conseguem passar uma boa mensagem para os filhos de que quem cuida da mãe é o pai, quem cuida do pai é a mãe. E eles estão bem. E assim eles liberam os filhos, seja um filho único ou sejam vários, né? Mas que no casal exista esse cuidado. Claro. Ou quando existe a separação, alguma coisa, os filhos possam olhar para os pais e ver que tem alguém, ou ver que eles são suficientes para si. Claro. Sempre que o filho se sente responsável pelos pais, eles isso acaba adoecem. atrapalhando. Bom, a gente tem que ir se encaminhando para o final e eu acredito, Paulo, que as pessoas que estão em casa ficam com alguns questionamentos. A Vanessa disse que não usou nenhuma estratégia, que as coisas foram naturais, assim como eu acredito que seja para a maior parte dos pais. Mas você, como atende muitos casos, muitos casais, muitas famílias no seu consultório, a gente pode enumerar, claro que cada casa é uma casa, cada caso é um caso, cada modelo familiar é um, mas a gente pode enumerar algumas estratégias, por que não, de formas de educar filhos únicos desde a infância, que quem sabe sejam pontuais em alguns momentos da vida para que eles se desenvolvam bem. Por exemplo, colocar a criança cedo na escola para que ela se sociabilize com outras crianças. É bacana? É importante? Depende o que a gente chama de cedo, né? Eu acho que é bom que as crianças estejam com os pais o maior tempo possível, mas isso não precisa se estender por anos, né? Quanto até os 3 primeiros anos de vida, é bastante importante a presença da mãe e do pai também na vida do filho. Mas socializar com outras crianças é extremamente importante, principalmente para o filho único, né? Isso é óbvio. E essa tendência nossa, hoje, muito individualista, a gente acaba tendo dificuldade de trazer amiguinho para dentro de casa, levar o filho para fora de casa. Quando é filho único, tem
um zelo maior, né? Um zelo maior, né? O medo de que aconteça alguma coisa com ele. E se acontecer alguma coisa com ele, né? Como que nós vamos ficar? Esse é o tipo de preocupação. Mas aí eu tive uma estratégia aí. Por favor, Vanessa. Aí a minha estratégia foi, a minha casa está sempre cheia. Você Ótimo. trouxe os amigos dela para dentro. Muito. Ótimo. Muito. Isso é bom para você, que você não fica tão preocupada e ela não fica ausente dos... É justamente uma estratégia, porque daí as amigas estão sempre lá em casa. Ela nunca tá e estou sempre acolhendo e... Então a casa fica cheia também, né? Ah. Ao mesmo tempo, a segunda dica é que assuma a responsabilidade total pela educação dos seus filhos, né? E não acabe delegando a escola ou aos outros. Bom, como ele vai se relacionar na vida depende o quanto você se empenhou na educação e na construção desse novo cidadão, né? Claro. Quanto os pais se dedicaram. Bom, vou ter que finalizar antes de realmente agradecê-los e terminar esse bate-papo. Quero ouvir, por fim, a Maria. A gente estava comentando sobre a estratégia que a sua mãe usou, então, para que você não se sentisse isolada, já que ela acaba tendo um pouco mais de cuidado com você, já por você ser única. E para os filhos únicos que estão em casa, tem alguma artimanha que você tenha aprendido ao longo do tempo para lidar com os pais, para deixá-los mais confortáveis, confiantes e você também poder ficar um pouco mais livre? Eu acho que a relação que a gente tem, acho que pelo fato de eu ser filha única, a gente tem uma relação muito ligada, assim, tanto com ela quanto com meu pai. Então é muito conversado, assim, tudo que eu faço. Eu sempre dei para ela me dar mais liberdade, porque como é difícil eu ter liberdade porque eu sou filha única, eu sempre conversei muito com ela. Essa relação que a gente tem foi muito boa para ela poder me soltar, poder fazer as coisas, só conversa. Muita assim, comunicação diálogo. e uma relação transparente. Bom, ficam aí então as dicas também do psicólogo. Muito obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada.